da codependência emocional dos filhos, eu sou controladora, eu trato de imediatismo, síndrome do pensamento acelerado e da procrastinação. Eu já faço CR há algum tempo, mais ou menos uns 5 anos, né? E faço passos também. Então, todo ano que eu faço passos, eu procuro tratar uma área específica, porque é impossível tratarmos todas as áreas, né, de uma só vez, né? Tentar restaurar, né? Porque a restauração é um processo. Então, é impossível a gente querer tratar tudo de uma vez, um ano, e falar assim, nossa, eu vou, né? Já tratei das minhas 7 áreas. Então, porque são anos, né, adquirindo maus hábitos, anos de enrosco. Então eu sei que é um processo longo, é um processo lento, né? Mas como eu disse, eu trato de diversas áreas. Mas hoje eu vou falar de uma área específica, que foi o ano que eu tratei, né, no Passos, que foi a codependência emocional dos meus filhos, né? Eu tenho 5 filhos e atualmente mora, né, a minha filha caçula, eu, meu esposo e a minha neta mora comigo. Os mais velhos, eles moram sozinhos, né? Porém, eu tive muita dificuldade, né, de aceitar essa, não sei se é a separação, ou essa dificuldade dos meus filhos. Por quê? Porque eu, por ser uma pessoa controladora, por ser uma pessoa, eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito, que tudo... eles não estavam certos no que faziam, e muitas vezes eu me sentia culpada pelas escolhas que eles faziam ou pelo modo que eles viviam, e eu achava que eu tinha que intervir, que eu tinha que ajudar, né? Afinal, eu era mãe, então como mãe eu achava que eu tinha que estar de prontidão para tudo que eles precisassem. E às vezes, por uma má escolha deles ou por uma outro tipo de escolha, eu não sei, eu achava que a culpa era minha e eu tinha que estar presente em todo o tempo, em tudo aquilo que eles precisavam fazer. E nós que estamos dentro da situação, nós não observamos o mal que isso faz para nós, né? Eu não tinha noção do mal que fazia para nós. As pessoas que estão de fora da situação, ela tem um olhar diferente. Ela tem uma visão diferente, né? Meu marido, eu cheguei a ter problemas no meu casamento, porque meu marido falava, olha, não é assim, os meninos já cresceram, deixa eles viver a vida deles, deixa a escolha deles, eles têm que viver os erros, eles vão só aprender quando eles viverem. Não adianta você querer resolver tudo por eles, porque você não vai estar aqui o tempo todo para resolver, e o dia que você não estiver mais, quem que vai resolver por eles? E eu achava ruim, e eu brigava com meu marido e falava, não, você não é mãe, você é pai, você não sabe o que é pôr um filho no mundo, você não sabe o que é o amor de uma mãe para um filho. Eu achava ruim, porque a minha visão, meu entendimento era outro, completamente diferente do meu marido que estava de fora, por exemplo. Então, quando eu fiz o Passos em 2022, eu digo que foi o meu ano de libertação, que foi o ano passado que eu fiz o Passos, eu coloquei essa determinada área, né, em tratamento. Gente, o resultado, assim, foi esplêndido, foi como se eu estivesse tirando escamas dos meus olhos, porque eu aprendi que eu não era culpada do que acontecia com os meus filhos. Eu não sou culpada pelas escolhas que eles fazem ou por qualquer outro tipo de eventualidade que aconteça com eles. Eu não sou culpada, né? E sim, eu tenho que deixar eles viverem. Eles cresceram, eles fizeram a escolha deles de morarem sozinhos, eles fazem as escolhas deles no dia a dia, e eles têm que aprender com os erros e com os acertos. Assim como foi comigo, tem que ser com eles. Eu não vou estar 24 horas, né, para resolver o problema deles. Né? Ah, mãe, deu uma dor de barriga, liga a mãe, eu já saía correndo para resolver. Isso eu consegui me libertar, foi uma libertação. Eu sinto como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Porque hoje, lógico, eles têm dificuldades, eles têm problemas, mas nem tudo eles correm mais para mim, né? E eu também não fico à disposição deles. Ah, não, se ligar eu já vou sair correndo. Não, que eu não sei o quê.
eu já não tenho mais isso. Então, o ano de 2022, que eu fiz o passo, que eu tratei essa área da minha vida, foi um ano de libertação. Hoje, se eles precisam de algo, lógico, eu sou mãe. Se tiver no meu alcance, eu vou ajudá-los. Por que não? Mas se não tiver, se é uma coisa que não vai me causar transtorno, não vai me causar nenhum problema, eu faço. Mas se causar, eu não vou fazer. Eles vão ter que aprender a se virar como eles estão aprendendo a se virar. E eu não tenho mais esse sentimento de culpa. Eu não sinto mais essa culpa, eu não me sinto menos mãe por fazer isso. Né? Eu não me sinto menos mãe. Então, eu continuo sendo a mesma mãe que está ali para ouvir, que está ali para aconselhar, mas eu não sou mais aquela mãe que está ali para resolver tudo por eles. A hora que eles acham que devem, né, que eu não estou mais à disposição. Eles estão aprendendo a viver a vida deles. E sinceramente, eu sinto, como eu falei, que eu tirei um peso das minhas costas, né? E certamente isso não está fazendo só bem para mim. Eu tenho certeza que também está fazendo bem enorme para eles, porque eu acredito que eu acabava até sufocando eles de uma certa maneira. Por querer me envolver, por querer me intrometer, porque eu achava que tinha que ser do meu jeito, que o meu jeito estava certo e não o deles. Então, por isso, causava aquela confusão toda. E hoje não. Hoje eles já aprendem a se virar, eles já estão aprendendo com as escolhas, com os erros. Então, gente, vale a pena. Essa é a mudança que eu tive. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa para consertar, porque, como eu falei, são anos adquirindo isso. Então, não vai ser só nesse processo que eu resolvi, mas eu já melhorei muito. Tenho certeza que pelo menos uns 50%, 60% da minha codependência emocional dos meus filhos, que era 100%, já está resolvido. Né? E vou continuar no meu dia a dia para que isso se resolva por completo. Obrigada por me ouvir. Oi, a paz do Senhor. Eu quero estar aqui contando esse testemunho sobre a minha vida e sobre o que o CR fez na minha vida. Irmãos, quando teve a pandemia, que deu aquela coisa terrível no mundo, eu contraí o Covid e eu não fiquei um caso grave, mas eu contraí esse Covid e através disso afetou a minha mente, que eu comecei a sentir medo de doença, de qualquer tipo de doença. Eu achava que eu ia morrer. Então isso afetou minha mente de uma certa forma, que tudo que eu ouvia na televisão, tudo que eu ouvia gente falando, eu achava que aquilo ia vir para mim. Aquilo, eu ia adquirir aquilo e eu ia morrer. Ou alguém da minha família ia morrer. Então aquilo me dava muita angústia, irmãos, muita angústia. Eu sentia falta de ar, sentia palpitação. Eu cheguei a ir para o hospital várias vezes com sintomas de um infarte. É coisa terrível, né? O sintoma de infarte, o coração dispara, falta de ar, você fica com o corpo todo tremendo, dói o peito. Irmãos, é uma coisa impressionante o que a síndrome do pânico faz com você. Aí a minha nora, já congregando aqui, minha nora pegou e me apresentou o CR. E eu comecei a vir, já tem um ano e alguma coisa, um ano e alguns meses que eu frequento o CR. E depois que eu comecei a frequentar, no começo ainda foi difícil, né? Mas eu comecei a aprender, irmãos, a abrir meu coração. Comecei a aprender a ouvir as pessoas que aqui estão conosco também. Aí a gente começa a aprender com o problema dos outros, que os nossos problemas são possíveis de resolver. As pessoas partilhando, né, os seus problemas, as suas síndromes. Então a gente começa a perceber que nós temos condições de melhorar através do CR. Eu aprendi muito, irmãos, a conviver com pessoas, a perdoar. Eu aprendi muito com o CR que essa doença que vem para nos afetar a nossa mente, a gente pode dominar isso, né? Eu também aprendi, irmãos, que eu era uma pessoa muito imediatista, que eu quero tudo para ontem, eu não gosto de esperar nada que venha para depois. E eu aprendi a esperar, eu aprendi a ter paciência,
né? Aprendi a suportar as fraquezas dos outros através do CR. Inclusive eu fiz um passeio esses dias atrás, e coisa que eu não ia, porque a síndrome do pânico me impedia de fazer certas coisas. Porque a síndrome do pânico não é somente aquilo que te dá medo, é coisas que te dá medo, né? E aí você não faz, você não quer sair, você não quer andar em lugares fechados. Então eu pude perceber que o CR está me ajudando em muita coisa. E já tem mais de 3 meses que eu não tenho mais crise nenhuma, né? Graças a Deus eu estou aprendendo a me controlar, eu estou aprendendo a respirar, eu estou aprendendo a soltar aquilo que às vezes entala dentro do nosso coração e nos deixa angustiado. Eu aprendi a compartilhar com as minhas irmãs, e através dessa partilha a gente solta tudo aquilo que está nos agoniando, nos angustiando. Então, através do CR, eu tenho muito o que falarmos, eu tenho muito testemunho para dar. E hoje eu não tenho mais crise de pânico, graças a Deus, através do CR, através das irmãs, dessa união que nós temos, dessa partilha, a gente solta tudo aquilo que está angustiando a gente. E aí essa síndrome, em nome de Jesus e através do CR, nunca mais eu senti, e nunca mais eu vou sentir, porque eu já declarei isso. E continuo no tratamento, porque a gente não para, a gente continua no tratamento, a gente continua apoiando aqueles que vêm precisando de conversar, precisando de ser ouvido, e nós ainda continuamos aqui. E eu creio que eu ainda vou fazer muitos e muitos anos ainda, porque é uma coisa que nos dá a alegria e a satisfação de poder estar ajudando outras pessoas também. Amém? Oi, meu nome é Maria, eu sou uma filha amada de Deus e me trato todos os dias da ansiedade para ser um ser humano melhor. Eu comecei a fazer o CR logo que foi colocado aqui na igreja, porque eu passei por um período muito difícil da minha vida, eu tive muitas crises de ansiedade. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu estava num processo de muitas mudanças na minha vida. E eu acredito que foi isso que me ocasionou todos esses gatilhos e tudo mais. Eu tive umas crises de ansiedade muito fortes, eu não dormia, eu tinha crises durante a madrugada, eu acordava com palpitação, eu não conseguia voltar a dormir, era como se de fato eu estivesse sufocada, eu não conseguia respirar. E isso tudo eu tinha só 18 anos de idade, pra mim foi um baque, a gente não sabia muito como lidar com isso, porque até então os problemas psicológicos, a gente não tinha muita abertura para lidar com problemas psicológicos, nem muitos recursos para lidar com problemas psicológicos, né? E foi uma fase muito difícil, eu acabei perdendo muito peso, eu emagreci cerca de 7 quilos em menos de 2 meses, eu comecei a perder o cabelo. E aí, junto com a ansiedade, hoje a gente consegue identificar que vieram alguns sintomas depressivos, né? Eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de trocar de roupa, eu não tinha vontade mais de fazer absolutamente nada, minha vontade era de ficar dentro de casa. E isso tudo eu não comia mais, eu parei de comer. Isso tudo foi me proporcionando momentos de muito desespero, até que um dia eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu me despedi das pessoas, não porque eu ia tentar contra a minha própria vida, mas porque eu imaginava que a única saída para tudo isso era, né, a morte, e eu tinha certeza que isso ia acontecer. Até que eu comecei a frequentar o CR, e foi logo mesmo que a gente teve a oportunidade de trazer o CR para cá. Nas minhas primeiras partilhas foi muito difícil, porque eu não conseguia parar de chorar, eu só chorava, não conseguia concluir as minhas frases. E aí, ao longo do tempo, isso foi me trazendo muito mais conforto, eu fui me entendendo muito mais, ouvir as partilhas também. Eu acho muito importante essa parte da terapia em grupo, que é para você ouvir a partilha das outras pessoas, porque quando você ouve a partilha de outras pessoas, você se identifica com as outras pessoas, você sabe que todo mundo tem problemas, e você consegue observar qual é o nível do seu problema, né? Claro que todos nós temos problemas e a gente sabe
pra gente o tamanho que esses problemas são. Mas quando você ouve a partilha de outras pessoas, você vê que talvez seu problema não é tão difícil de ser resolvido. E isso me ajudou muito. Eu ouvi que as outras pessoas também tinham problemas e que os problemas das outras pessoas eram muito grandes também, né? E que talvez o meu problema não fosse assim um problema tão grande. E eu que estava criando, estava potencializando todos esses meus problemas, né? Então, isso foi a parte essencial das partilhas, eu poder ouvir as outras partilhas, né? E ao mesmo tempo que você vai falando, aquela sensação, aquele sentimento, aquelas coisas ruins, elas vão sendo liberadas também, né? E aí eu aprendi a me ouvir, eu aprendi a me cuidar, eu aprendi a tomar algumas medidas que eu precisava tomar para que eu pudesse me recuperar 100%, ainda que tivesse sido, ainda que foi muito difícil para mim, né? Porque eu era muito nova e eu não aceitava isso. Mas com o tempo eu fui aceitando, eu fui melhorando, eu fui colocando essas coisas em prática, e eu tentei fazer o passo por acho que 3 vezes e consegui. Nessa última vez deu tudo certo, graças a Deus. Consegui fazer meu inventário e graças a Deus eu consegui me formar depois de algumas tentativas. Mas eu sou outra pessoa. Depois que eu tive esse contato tanto com o CR quanto com o grupo de passos, eu me descobri. Eu sei que hoje eu sou muito mais forte do que eu imaginava que eu fosse. Eu sei lidar muito melhor com os meus problemas, com os meus traumas, com as minhas dificuldades, com os problemas em geral. Hoje eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso, né? O que vai me trazer algum tipo de problema. Então, o autoconhecimento, gente, é tudo na vida e o CR me ajudou muito com isso e, obviamente, com todo esse cunho espiritual, né? Porque a gente tem que saber que a gente é um equilíbrio. A vida, no geral, é um equilíbrio. Tudo que é extremo é muito prejudicial. E a gente tem que ser equilibrado. Se a gente come muito açúcar, é um problema. Se a gente come muito sal, é um problema. Se a gente não come nada de sal, também é um problema. A gente tem que manter nossa vida equilibrada. E se a gente é corpo, alma e espírito, a gente precisa ter um equilíbrio nisso tudo. Se o meu corpo está equilibrado, mas a minha alma está desequilibrada, a gente vai ter um desequilíbrio geral. A gente precisa manter esse equilíbrio. E ter o CR cuidando tanto da nossa alma quanto do nosso espírito, ele nos mantém muito mais equilibrados, né? Então, foi essencial na minha vida. Eu agradeço demais ao programa, eu agradeço demais a Deus, eu agradeço demais as meninas que acompanharam essa trajetória, porque, de verdade, hoje eu sou uma outra pessoa. Ainda que com as minhas recaídas de vez em quando, mas hoje eu sou muito, muito, muito melhor. E uma coisa que é muito essencial, gente, tudo isso nos torna muito mais empáticos, porque às vezes a gente olha as pessoas, a gente não imagina o que as pessoas passaram, né? E aí a gente julga ali o livro pela capa, acha que a pessoa é rabugenta, ou acha que a pessoa é muito insegura, ou acha que a pessoa não gosta de você, ou algo nesse sentido, e às vezes não é nada disso. Então isso te torna uma pessoa muito mais empática. Hoje eu sei que eu sou muito mais empática com as pessoas e com as situações. Então,